Vamos lá falar agora de sindicato, que o pessoal quer escutar aí os trabalhos, as lutas. Entramos com algumas medidas jurídicas. Vamos lá falar desde o começo, como membro e hoje a presidente. Fala aí pra gente aí do sindicato. Vamos lá. Então, o Sindiserve Salesópolis, eu estou na diretoria do Sindiserve desde 2016. Então, assim, é um sindicato que representa os servidores públicos municipais, como nós falamos, Salesópolis, Piritiba, Santa Branca e Paraibuna. E no ano de 23, 14/11/23, eu assumi como presidente. E assim, a luta sindical nunca foi fácil, né? Lutar pelo trabalhador não é fácil nesse país. E quando eu assumi a gestão do Sindiserve, eu percebi que eu trazia um novo modelo de gestão, né? Até aquele momento vinha de um pessoal há muitos anos já caminhando de uma forma, e eu, pela experiência em sala de aula, trago um modelo, né? Trouxe um modelo de gestão bastante diferente do que nós estávamos acostumados. E quando eu percebi a funcionalidade do sindicato, como ele acontecia, como ele funcionava, as demandas que nós recebíamos. Eu tinha já algum conhecimento, porque estava como secretária há algum tempo, mas não conhecia profundamente a parte administrativa. Quando foi meados de 23, saiu uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego pedindo que todos os sindicatos regularizassem atualizassem os cadastros no Ministério. E a portaria foi revogada por mais um prazo. Então, saiu com um prazo e revogou por mais um prazo. E quando eu tomei conhecimento, eu fui e solicitei as pessoas que trabalhavam conosco, a pessoa que trabalhava conosco, a parte administrativa, para que fizesse a atualização junto ao Ministério do Trabalho. Esse novo cadastro, porque havia uma data. E assim, como nós passamos por uma eleição e tudo no sindicato tem documentação de cartório, tem estatuto, tem uma ata de eleição, ata de posse, toda a apuração, trabalho, né? Todos os trabalhos, ata de assembleia. Então, toda a documentação cartorial, toda organizada. Então, precisava fazer o quê? A parte de ajuste na Receita Federal, colocar no meu nome como presidente, e a parte do Ministério do Trabalho e Emprego. E o que acontece é que, como o Ministério prorrogou o prazo, essa pessoa deixou o prazo correr. E não tomou providência de forma negligente. Então, assim, agiu, a gente pode a gente falar, foi muito imperito, foi negligente. E quando a situação passou-se o prazo da portaria, eu sentei com essa pessoa em dezembro, um pouquinho antes de finalizar as atividades do sindicato, que nós fechamos mais ou menos dia 20 para recesso, e sentei e falei a documentação. Fui em Salesópolis, sentada numa reunião, como está tudo tranquilo. E eu estava saindo de recesso, ia me casar, e muito preocupada, porque sabia que tinha um prazo para se cumprir. Era até 30/12. E você delegou essa responsabilidade? Era um funcionário contratado, ele recebia especialmente para essa finalidade, né? E ele quando era eu tipo volto, freelancer, né? Sim, não igual exatamente. 100%, né? Sim. Prestava serviço para você e para outros sindicatos, né? Sim. E quando eu retorno de viagem, na minha lua de mel, eu fico sabendo que o sindicato estava inativo no Ministério do Trabalho e Emprego porque não fez a atualização. Então, quando eu chego desse servidor fazer, contratado. A gente pode falar que não foi uma desídia dele, foi talvez até criminoso. Sim, porque você esteve comigo fazendo lá, analisando as documentações, nós percebemos toda a documentação montada, todo o processo pronto, era somente fazer o envio. Somente encaminhar. Tudo hoje é digital, né? Não era nada presencial. Tem que pegar ônibus? Não, que é Brasília, né? E daí, quando eu soube da situação, recebo isso, voltando dia 8 de janeiro. O sindicato estava há 5 dias inativo. Nesse mesmo momento, eu entro com uma nova documentação. Então, assim, daí toda a problemática é essa. Eu tinha 2 situações. Ou eu lutava na justiça para resgatar o que estava inativo, ou eu abriria uma nova inscrição. Pela situação que nós estávamos naquele momento, não caberia eu lutar por uma negligência da instituição. Nós não cadastramos na data prevista pelo Ministério. Perdemos o prazo. E daí,
eu tinha a nova opção, sentei com a contadora e naquele momento eu assumo 100%, pego a documentação, porque eu tinha esse servidor fazendo esse serviço, e eu descubro os nós administrativos que nós tínhamos ali na situação do sindicato. Prontamente, abri mão do servidor, não posso continuar com o seu serviço, porque você, e eu nem sei se posso falar se foi de maneira decidiosa, se ele fez, se foi assim, deliberado, não dá pra, eu não sei, né? Estamos em processo de investigação, há um processo correndo no sindicato, de uma sindicância, uma apuração do eu sugeri na ocasião que se abrisse uma sindicância para apurar e responsabilizar num futuro bem próximo. E nesse momento, o Ministério do Trabalho tem prazos, né? Quando você cadastra a entidade, eles têm o prazo de análise da documentação. E nós somos hoje o número 2 da fila do Ministério. Quando Ou seja, está lá na boca. Está na iminência. Quando nós entramos em janeiro, éramos o número 600 da fila. Hoje, passamos 6 meses. Somos o segundo da fila. Então, agora, nesse momento, quando a gente descobre a situação e fomos buscar a parte jurídica, o sindicato pode funcionar estando com a inscrição inativa. Jurisprudência nesse sentido, né? Sim, a legislação permite, porque é apenas uma documentação administrativa. Todos os demais documentos estavam em consonância com a legislação. E nós continuamos funcionando, as portas abertas em Salesópolis, a subsede de Santa Branca funcionando. Continuamos trabalhando, atendendo, despachando, né? Cobrando. Sim, e participando, inclusive, de vários processos envolvendo o servidor. E nós viemos participar. E quando eu assumi, né, sozinha, que eu abri mão dessa pessoa que trabalhava conosco, eu mudei a forma de trabalhar no sindicato. Até então era um sindicato de conversa e de bate-papo. Sentava com o administrador público, com os prefeitos, e as coisas não caminhavam. Levava uma pauta de reivindicação e ficava só no campo das ideias. Quando eu vejo... E de 4 paredes ali, e não expandia. E quando eu vejo a situação em que nós estávamos, que o sindicato era muito criticado, né? Porque ninguém gosta de sindicato até que se precise de sindicato. Eu falo, sindicato é um remédio amargo que você toma, que você paga mensalmente e que você não é legal. Você não gosta, ninguém gosta, mas que eu preciso dele. Quando eu sofro assédio moral, onde eu vou correr? Sindicato. Eu vou pagar um advogado? Né? Vou ter que... Não, eu tenho um sindicato. Então, assim, naquele momento que eu assumo o sindicato e vejo a situação, começo a correr atrás da documentação e continuamos trabalhando. Só que quando muda a minha gestão, quando eu entro sozinha, sentei com a minha diretoria, e que nosso problema todo começou em Santa Branca, que é uma diretoria só de mulheres, sentei com as meninas e vamos trabalhar. E começamos a mover ações diferentes das que eram propostas antes. As cobranças, né? Sim. Nós começamos a participar, acolher o servidor. E o que nós vamos fazer? Percebemos que continuar naquela linha do diálogo, apenas dialogando, sem evoluir nenhuma pauta, as coisas não fluíam. Nós sentamos e decidimos que passaríamos a tomar atitudes muito diferentes das que vinham tentando antes, e que era muito criticado o sindicato. Que era um sindicato, eu falava que é proforme, né? Existia por existir para constar. Só vitei. Só. E daí vamos para a rua. E foi em Santa Branca que nós fizemos um ato em 19 de maio, porque o servidor está quase 8 anos sem o reajuste no Vale Alimentação. E aí incomodou muita gente, inclusive o prefeito. E o prefeito teve uma atitude, assim, intempestiva, de cortar na semana da Páscoa o Vale Gás, que ele dava para o servidor, e o Vale Mercado. Então, você imagina o servidor aguardando para comprar um ovo de Páscoa para o seu filho. Que ele não estava dando, que a prefeitura dá. Não. É um vale, Era um vale, que é descontado saía do salário do servidor. Só é um adiantamento. Sim, adiantava. Mas como as pessoas em municípios pequenos têm salário muito pequeno e que era uma prática há mais de 30 anos. Então, você imagina só, do nada se recebe uma circular com 2 linhas dizendo, a partir dessa data suspenso, o Vale Gás e o Vale Mercado. Foi um choque. E se, em contrapartida, ele tivesse oferecido um reajuste no Vale Alimentação, não. O servidor nos procura. E o servidor nos procura, nós vamos fazer alguma coisa. Quando eu percebi que o diálogo não ia prosperar com o prefeito, não vou dar. Vamos
ser mais agressivos, né? E daí fomos para a Câmara Municipal participar de uma sessão, a Câmara lotada de servidor. Nós temos 2 vereadores, que é o Wellington e o vereador Josué, que são excelentes. Mandar um abraço também para eles. Um abraço para os 2. E assim, eu falo que faz toda a diferença em Santa Branca esses 2 vereadores. Estão convidados aí a vir aí uma hora. Olha que bacana. Vai ser um prazer. E nós chegamos na Câmara Municipal, aquele movimento, acolhemos o servidor e fizemos, no primeiro momento foi uma carta à população. Eles precisavam saber da situação do servidor, que não tinha mais o Vale Gás, não tinha mais o Vale Mercado e o Vale Refeição há 8 anos sem reajuste. E as conversas estagnadas, né? E sem conseguir avançar. Naquele momento, a gente coloca o bloco na rua. Fomos fazer um ato em 19 de maio. Muito bom, né? Muito positivo. E Santa Branca nunca tinha. Foi uma virada de chave, né, doutor Roberto? Foi uma virada de chave. Choque, né? Foi um choque. Choque na gestão. Por quê? A cidade nunca teve movimento daquele e nem o sindicato tinha até aquele momento, com anos e anos, dessa aí, né? feito algo tão radical, que foi fazer um ato nas ruas da cidade com microfone e carro de som. Mas, naquele momento, isso foi 19 de maio. No dia 20 de maio, começou a perseguição, a retaliação política, né? Porque Santa Branca é um município hoje marcado por uma gestão com muito assédio moral, com muita denúncia de desvio de função, muita denúncia de excesso de comissionados. E eu recebo todos os dias do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, denúncias em relação a essa administração. Então, eu já sabia da forma como esse administrador administra a cidade. E o que aconteceu? Dia 19 foi o ato, dia 20 ele baixou no sindicato pedindo para a gente, via ofício, que a gente encaminhasse as documentações do sindicato. Nós fizemos isso. Encaminhamos a ata de posse, toda a documentação que está em dia. Até desnecessária, porque já tinha, né? Já tínhamos enviado. É uma porque, coisa assim, pública, né? Não tinha nem você elege uma mesa, você automaticamente avisa a administração. Vai para cartório, é registrada, tem todo um trâmite. Todo um trâmite administrativo. E naquele momento, no dia 21 de maio, às vésperas de um feriado prolongado em Santa Branca, ele entrega para a gente protocolo no sindicato o pedido de documentação. Prontamente montamos, toda a documentação está em dia. E protocolamos na segunda-feira, porque era um feriado prolongado, na segunda-feira cedinho. Enquanto eu protocolava a documentação, no mesmo momento chegava um funcionário dizendo que a partir daquele momento as contribuições sindicais estariam suspensas. Então ele nem aguardou a entrega da documentação, ele fazia uma análise jurídica para ver, opa, o sindicato pode funcionar, ele tem legalidade, não é um sindicato ilegal, ele está buscando o registro do Ministério, porque nós encaminhamos a documentação para ele. Não está alheio às Sim, ninguém está parado de braços cruzados esperando, não, ele cancelou, eles vão fazer nada. Não, e se me permite a carona também, para o pessoal ficar bem interagido da problemática, até que a gente, como para essa assessoria jurídica, a gente está bem interagido aí dos problemas. Esse desconto não é o prefeito que paga para ninguém. Esse contrato é um contrato bilateral, não é envolvendo a prefeitura. A prefeitura só vai repassar. Mas é um acordo entre funcionário e sindicato, né? Não tem legitimidade nesse momento para... A partir de hoje eu suspenso, vai estar suspenso essa contribuição que você está dando. Mas não é o seu dinheiro. A única coisa que você faz é o repasse. Então, tem que deixar isso bem claro. Sim, deixar bem claro. Que dinheiro é esse? Que recurso é esse? Ele disse que não vai mais repassar. Quando o servidor se manifesta à vontade, eu quero me sindicalizar, ele vai, assina uma ficha de inscrição, autorizando desconto em folha de pagamento. Então, o que o prefeito fez foi simplesmente negar ao servidor um direito dele. Constitucional. Né? Aliás, tem muita coisa. E muitos nos procuraram, doutor Roberto, dizendo assim: peraí, eu assinei uma ficha de sócio, eu autorizei a descontar da minha folha de pagamento. Por que ele está ingerindo nessa situação? Porque não cabe ele dizer desconta ou não desconta. Ele é apenas quem vai repassar, tirando do salário do servidor. A única coisa nesse momento que legalmente ele poderia, enquanto gestor, não reconhecer o sindicato para sentar numa mesa. Peraí, você está sem a matrícula, né?
Ministério do Trabalho e Emprego. Até aí ele poderia, você está inativo, tá bom. Não vou negociar. Agora entrar na parte administrativa da coisa, não, porque ele não tem competência e nem legitimidade. Foi o que a gente bateu muito, né? Mas continuando para a gente... E daí a gente começa naquele momento uma situação que ele fala que está suspenso os repasses, mas peraí, você nem teve tempo de analisar minha documentação. Aliás, nem tinha chego para... Né, tava no caminho. Né? No caminho. E eu ainda ligo e confirmo com o jurídico, vocês receberam? Acabamos de receber. Mas peraí, ao mesmo tempo, já eu estou recebendo... Porque você está suspendendo a mensalidade. Então, assim, a gente sabe que é uma retaliação, porque mudamos a gestão do sindicato, mudamos a postura, e é bem característico deste governo, desta administração, que é campeã em assédio moral, você não tem noção. Só no semestre do ano passado, último semestre, foram 100 sindicâncias abertas por motivos banais. E a maioria, e tivemos 4 demissões, exonerações, 2 agora bem recente, e que inclusive assim são servidores que estão contestando na justiça, e a gente percebe que a postura que ele tem com o servidor de controlar, doutor, nós estávamos em reunião, ele controla o ponto de todos os servidores no celular, horário de entrada e de saída. Então aquela postura que a gente percebia nas reuniões, autoritário, alguém que controla o seu horário, nossa, de novo atestado médico, de novo ficando doente, ela também vem refletindo no sindicato. Então, quantos funcionários tem lá para a gente entender? Eu acredito que em torno de 700, 800 funcionários. Não é um número desprezível, não, cidade pequena. Não. E o Tribunal de Contas, como que ele se encaixa aí? Porque esse número excessivo de sindicâncias e também de reclamações também contra a administração. O Tribunal de Contas, a Câmara, é atuante ou é... Então... Estamos todos juntos no mesmo barco, na mesma ideia. Então, a Câmara está recebendo agora as denúncias de assédio moral, as denúncias de exoneração, demissão por justa causa. Então, agora que está chegando a informação para a Câmara Municipal. As denúncias, inclusive no excesso de comissionados. Comissionados. Né? Toda semana são 2, 3 comissionados que ele coloca na folha de pagamento. Então, assim, é um gestor que fala, não tem um recurso para dar um vale alimentação. Mas está sempre contratando e a salários altíssimos. Pode entender que são algumas medidas politiqueiras, né? E sim.